Senhor nosso Deus, pedimos que Tu nos concedas entendimento e sabedoria na análise dos versos desse Salmo 112. Que as verdades nele contidas possam iluminar nossas mentes e transformar nossos corações. Povo de Deus, prepare aí o seu coração. Você crê que o Senhor vai falar contigo de forma especial, uma palavra voltada para você. Deus é o único que tem poder de falar com cada um de nós, trazendo paz e consolo aos nossos corações. Então, se você crê nisso, faça o seguinte comentário agora: Deus, Tu és a fonte suprema da nossa alegria. Eu vou repetir: Deus, Tu és a fonte suprema da nossa alegria. Deixe esse comentário registrado agora aí, porque, meus irmãos, Deus vai falar conosco. E após a análise desse salmo, nós iremos orar pelos pedidos deixados nos comentários. Então você pode também deixar o seu pedido agora nos comentários, tá bom? Ou a qualquer momento no vídeo que você achar melhor, mais oportuno. Esse salmo começa assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Esse versículo inicial chama os fiéis a louvar a Deus, pois é esse o significado da palavra aleluia, louvai a Deus. É muito interessante como esse primeiro versículo define o tema do salmo: a bem-aventurança, a alegria daqueles que temem a Deus e obedecem aos seus mandamentos. A verdadeira felicidade, meus irmãos, está enraizada no temor reverente a Deus e na alegria de seguir suas leis. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. A bênção de Deus não se limita ao indivíduo fiel, mas se estende à sua descendência. Glória a Deus por isso, que promessa gloriosa! Você, meu irmão e irmã em Cristo, pode estar certo de que a sua descendência será poderosa na terra. Deus usará a sua vida e a vida dos seus descendentes com poder e graça para fazer a diferença nesse mundo. Os justos influenciam positivamente as gerações futuras, garantindo que suas linhagens sejam prósperas e abençoadas. Que promessa maravilhosa! Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A prosperidade material é destacada como uma das recompensas para os que temem a Deus. E aqui eu quero falar algo muito sério para cada um de vocês. Nos últimos anos, a internet foi inundada por uma nova onda de coaches de sucesso, que prometem riqueza rápida e fácil. Esses gurus da motivação vendem cursos, seminários e pacotes de mentoria que garantem transformar qualquer pessoa em um milionário em pouco tempo. Embora alguns possam realmente encontrar sucesso financeiro através desses programas, a maioria das promessas feitas por esses coaches são ilusórias e enganosas. Os coaches famosos da internet geralmente baseiam suas promessas em técnicas de marketing agressivas e slogans apelativos, muitas vezes sem oferecer substância real ou estratégias práticas que funcionem para todos. Eles promovem a ideia de que a riqueza é facilmente alcançável com uma mentalidade positiva e algumas mudanças de comportamento, desconsiderando os fatores complexos e variáveis que influenciam o sucesso financeiro. Essa simplificação excessiva não apenas ignora a realidade da vida de muitas pessoas, mas também cria falsas esperanças e expectativas. Em contraste com essas promessas temporárias e frequentemente vazias, a palavra de Deus oferece uma perspectiva muito mais rica e profunda sobre o que significa ser verdadeiramente abençoado e próspero. A Bíblia não promete riqueza material para todos os crentes, mas enfatiza as riquezas espirituais. Por exemplo, em Efésios 1:3, nos é dito o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia ensina que em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos incluem o amor de Deus, a graça salvadora, a paz que excede todo o entendimento e a comunhão com o Espírito Santo. Essas são riquezas que não podem ser compradas ou roubadas e que têm valor eterno. Outra riqueza que temos é o contentamento e suficiência. Filipenses 4, de 11 a 12, nos diz o seguinte, meus irmãos: não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome.
tendo muito ou passando necessidade. Paulo fala do segredo do contentamento, que não depende das circunstâncias materiais. Esse contentamento é uma riqueza interior que vem de confiar em Deus e em sua provisão, independentemente, meus irmãos, da situação financeira. Guardem isso. O que dizer da riqueza de boas obras? Sim, vejam só o que o texto de 1 Timóteo 6, versículos 17 ao 19 nos diz. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desse modo, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, a fim de se apossarem da verdadeira vida. A verdadeira riqueza, segundo a Bíblia, meus irmãos, é ser rico em boas obras, generoso e pronto para repartir. Essas ações refletem o caráter de Deus e acumulam um tesouro eterno. Outra riqueza é a herança eterna que temos em Cristo. 1 Pedro 1,4 diz o seguinte: e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. A promessa de uma herança eterna é uma das maiores riquezas oferecidas aos crentes. Essa herança é incorruptível e imortal, garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. Há ainda uma outra preciosa herança que temos em Cristo. Eu estou falando da paz e alegria em Deus. Romanos 15, versículo 13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A paz e a alegria que vem de Deus são riquezas incomparáveis. Elas não dependem de circunstâncias externas, mas fluem da confiança e da esperança em Deus. Então vejam, meus irmãos, que as promessas de riquezas materiais oferecidas pelos coaches da internet, na maioria esmagadora das vezes, são ilusórias e temporárias. Em contraste, as riquezas prometidas na palavra de Deus são eternas e espirituais, trazendo uma satisfação profunda e duradoura que vai além das circunstâncias materiais. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas, conforme Mateus 6, versículo 33. Dessa forma, encontraremos as verdadeiras riquezas que não podem ser compradas, mas são dadas graciosamente por Deus. O Salmo continua nos dizendo assim: aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Esse versículo enfatiza a presença de Deus como uma luz na escuridão para os justos. A descrição do justo como compassivo e misericordioso reflete o caráter de Deus que ele imita. Fala para mim, a quem você tem procurado imitar? Você lembra das palavras do apóstolo Paulo? Sabe o que foi que ele disse sobre isso? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. A bondade e generosidade são características valorizadas. Deus promete que aqueles que são generosos e justos serão recompensados e protegidos em tempos de julgamento. Eu vou explicar melhor. Esse versículo 5 destaca duas virtudes essenciais do justo: a compaixão e a generosidade. A palavra compadece, usada nesse versículo, implica em uma profunda empatia e sensibilidade para com as necessidades dos outros. O justo não é indiferente ao sofrimento alheio, mas é movido a ajudar e a apoiar aqueles que estão em dificuldades. A generosidade, simbolizada pelo ato de emprestar, vai além da simples ajuda ocasional. Emprestar, especialmente no contexto bíblico, muitas vezes significa oferecer recursos sem esperar um retorno imediato ou garantido. É um ato de confiança e amor ao próximo, reconhecendo que tudo que temos é um presente de Deus e deve ser usado para o bem comum. A Bíblia frequentemente associa a prática da justiça, compaixão e generosidade com bênçãos e prosperidade. No caso desse Salmo 112, aqui no versículo 5, a promessa é que bem irá ao homem que vive dessa forma. Isso não se refere apenas a benefícios materiais, meus irmãos, mas a um bem-estar geral que inclui paz, contentamento e a aprovação de Deus. E não para aqui, pois esse versículo nos diz que aquele que se compadece e empresta defenderá a sua causa em juízo.
Uma das promessas mais consoladoras desse versículo é que Deus protegerá e defenderá os justos. No contexto de juízo, pode-se entender que em situações de adversidade ou injustiça, Deus estará ao lado do justo, garantindo que ele não será abandonado ou esquecido. Essa defesa divina também pode ser vista como uma metáfora para o julgamento final, onde os justos serão vindicados e recompensados. Portanto, guardem isso. Esse versículo nos desafia a cultivar uma vida de empatia ativa. Não basta sentir compaixão. Devemos agir em prol dos necessitados. Somos chamados a ser generosos com os recursos que Deus nos deu, vendo-os como ferramentas para abençoar os outros. Em tempos de injustiça ou dificuldades, podemos ter a confiança de que Deus defenderá a nossa causa. Ele é o justo juiz que vê todas as coisas e garante que a justiça prevalecerá. Sim, aqueles que vivem uma vida de compaixão e generosidade experimentarão o bem em sua vida e terão a defesa de Deus em tempos de necessidade. Esse versículo nos encoraja a refletir sobre como estamos utilizando nossos recursos e tempo para ajudar os outros, confiando que Deus vê e recompensará nossos esforços justos. Em última análise, esse versículo nos aponta para um estilo de vida que imita o caráter amoroso e generoso de Deus, assegurando-nos que, ao fazermos isso, experimentaremos a sua proteção e bênçãos. Isso é algo tão impactante, meus irmãos, e nos é assegurado que o justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna. A firmeza e estabilidade são garantidas para o justo. Sua vida deixará um legado duradouro, sendo lembrado por sua integridade e fé. Glória a Deus! Somente Ele é capaz de fazer cumprir tudo isso em nossa vida. Aleluia! Agora, o versículo 7 nos afirma algo acerca do justo que devemos considerar com muita atenção, pois nos é dito que o justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Você tem vivido assim? Ou as más notícias têm feito você temer? É fato que as más notícias são abundantes. Quando consideramos também as notícias da política brasileira, uma das mais corruptas do mundo. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. A confiança em Deus elimina o medo das más notícias. O coração do justo é inabalável porque confia plenamente no Senhor. Essa confiança só pode ser real em sua vida quando construída através das lutas. Considere isso. Os momentos difíceis são oportunidades que temos para exercer nossa confiança em Deus. Não se esqueçam jamais disso, pois o Salmo nos diz que o seu coração, bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. A confiança contínua em Deus proporciona paz e estabilidade, amados irmãos. O justo espera pacientemente para ver a justiça de Deus prevalecer sobre seus adversários. Estejam certos de que Deus não abandona os seus filhos. Nunca. Agora, meus amados irmãos, eu chamo a atenção de vocês para algo maravilhoso. A generosidade para com os pobres é um ato de justiça que tem recompensas eternas. A honra e a força do justo são exaltadas por Deus. Vejam só o que nos diz o versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Esse versículo destaca as ações altruístas do justo, as recompensas duradouras dessas ações e a honra que resulta de uma vida piedosa. Esse versículo inicia com uma declaração clara das ações do justo. Ele é generoso e dá aos pobres. A generosidade aqui é ativa e prática, demonstrada pela disposição de compartilhar seus recursos com os necessitados. Esse ato de distribuir e dar reflete um coração que se preocupa profundamente com o bem-estar dos outros e reconhece a importância de ajudar aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. A generosidade do justo não é um ato isolado, mas faz parte de uma vida de justiça que tem repercussões eternas. Quando esse texto fala que a justiça permanece para sempre, ele está indicando que as ações justas do indivíduo têm um valor eterno e são lembradas e recompensadas por Deus. Essa justiça não é apenas uma questão de ações corretas, mas de um caráter que reflete a natureza de Deus. A justiça do justo é imortal, deixando um legado duradouro que continua a influenciar mesmo após a sua morte.
E o trecho final desse versículo 9 nos assegura que o justo não apenas será lembrado por suas ações, mas também será exaltado. A força aqui pode ser entendida como a influência e o impacto do justo, que são reconhecidos e honrados. A exaltação em glória sugere uma recompensa divina, onde Deus eleva e honra aqueles que viveram de acordo com seus princípios. Essa exaltação é tanto presente quanto futura, reconhecida pelos homens e confirmada por Deus na eternidade. Então notem que esse versículo nos desafia a adotar uma postura de generosidade em nossa vida cotidiana. Somos chamados a distribuir nossos recursos e ajudar os pobres, refletindo o caráter de Deus em nossas ações. A justiça que permanece para sempre nos encoraja a viver de uma maneira que deixa um impacto duradouro, meus irmãos. As nossas ações justas e generosas são vistas e valorizadas por Deus, criando um legado eterno. Sim, um legado eterno. Não é isso o que todos nós mais desejamos? Em vez de buscar reconhecimento humano, devemos focar em viver de maneira que Deus exalte e honre a cada um de nós. A verdadeira glória vem de viver uma vida de integridade e serviço a outros, conforme o padrão de Deus. É impressionante como esse versículo também nos leva a refletir sobre a natureza do reino de Deus. No reino de Deus, a generosidade e a justiça são princípios fundamentais. Deus valoriza um coração que dá livremente e um caráter que pratica a justiça consistentemente. A promessa de exaltação em glória é um lembrete de que Deus vê e recompensará aqueles que vivem de acordo com seus mandamentos. O meu desejo é que cada um de nós reflitamos sobre essas verdades. Que cada um de nós sejamos encorajados a alinhar nossas vidas com os princípios do reino de Deus, confiando que Ele nos recompensará e exaltará em sua glória. Esse salmo maravilhoso termina assim. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. O contraste final é feito entre o destino dos justos e dos ímpios. Enquanto os justos são abençoados e lembrados, os ímpios enfrentarão frustração e destruição. Não há como negar estas verdades, meus irmãos. Glória a Deus pela sua bendita, inerrante e fiel palavra. Agora, eu quero orar com vocês. Então já deixo o pedido de oração de vocês para que possamos orar durante toda a semana também. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos diante de Ti, unidos em oração, baseados nas palavras do Salmo 112. Agradecemos-Te por Tua infinita bondade e misericórdia e por nos abençoares com a Tua presença em nossas vidas. Pai, clamamos para que, assim como o homem justo, descrito aqui no Salmo 112, possamos ser íntegros, justos e cheios de compaixão. Ajuda-nos a temer ao Senhor e a nos deleitarmos grandemente nos seus mandamentos. Que a nossa descendência seja poderosa na terra e que a nossa geração seja abençoada. Pedimos a Deus que Tu nos concedas prosperidade, não apenas material, mas espiritual, para que possamos ser generosos e compassivos. Que possamos distribuir e dar aos pobres, refletindo o Teu amor e cuidado por todos. Ensina-nos a viver em justiça, para que a nossa retidão permaneça para sempre. Senhor, intercedemos pelo futuro da nossa nação. Guia os nossos líderes com sabedoria, guia cada um deles com justiça, para que governem de acordo com os Teus princípios. Isso é um milagre, Senhor Deus, pois diante do cenário tenebroso que temos visto, já há 1 ano e pouco de governo, Deus, isso tem mexido conosco, tem nos desanimado. Ó Senhor Deus, venha mudar a nossa sorte. Muda o futuro de nosso país, continua abençoando aqueles que estão lutando bravamente. Que desça sobre eles a Tua paz, a Tua graça diariamente, para que eles sejam fortalecidos e possam lutar o bom combate na certeza de que o Senhor é por eles. Que eles possam prevalecer até a vitória final. Em nome de Jesus. Também oramos pelos estados e países que estão enfrentando calamidades devido a guerras e catástrofes naturais ao redor do mundo. Que a Tua mão poderosa esteja sobre essas regiões, essas nações, trazendo consolo, provisão e paz. Levanta, Senhor, pessoas e recursos para ajudar os necessitados e restaurar as comunidades afetadas. Lembramos em especial da igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece os nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por causa do Teu nome. Dá-lhes coragem, proteção
e a certeza de que tu estás com eles em todas as circunstâncias. Que o seu testemunho de fé seja um farol de esperança e inspiração para todos nós. Que a nossa confiança em Ti, Senhor, nunca vacile. Que a nossa luz brilhe nas trevas, trazendo esperança e transformação. Que sejamos conhecidos pela nossa misericórdia, verdade e justiça, refletindo a Tua glória em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus é que te pedimos todas essas coisas, confiando na Tua fidelidade e amor eterno. Amém. Glória a Deus, amados do Senhor. Eu peço que cada um de vocês deixe o like agora e o pedido de oração ou agradecimento a Deus nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Esse é o momento. Ao se inscrever, o YouTube vai registrar o seu nome e toda vez que eu orar pelos inscritos, você vai estar incluso. Além disso, você terá a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.